Aposentadoria por idade do trabalhador rural, eu falei que a regra do trabalhador rural é diferente. Nada mudou, tá? No que diz respeito ao trabalhador rural, nada mudou. O homem continua aposentando com 60 anos de idade e a mulher com 5 anos menos. Vocês estão vendo que o homem aposenta com 5 anos menos, o rural, né? O trabalhador rural 5 anos menos que o trabalhador urbano. E a mulher trabalhadora rural da mesma forma. Então, ó, o homem, regra geral, é 65 para o urbano e aqui é 5 anos menos. E a mulher é 60 e aqui 5 anos menos. Aposentadoria híbrida. Se você soubesse como a gente tem processo de aposentadoria híbrida, porque os outros advogados comeram bola. Lá na região de Brusque, Vidal Ramos, Guabiruba, tem muita gente que ficou na agricultura até os anos 2000, 2010 e saiu da agricultura. Contribuiu pouco. Eles vão no advogado, o advogado pega a lei hoje, avalia, ó, 180 meses de carência. Você não é mais trabalhador rural, então não é mais. 180 meses de carência. Tem a carência? Não tem. Pagou só 2 anos. Daí eles falam para a pessoa não pagar mais. Esse é o típico caso que eles falam para a pessoa não pagar mais. Porque ela teria que ter os 180 meses, ela nunca vai alcançar, porque em tese ela vai morrer antes. Eles falam para ela não pagar, ela nunca aposenta. Então tem vários casos que chegaram na gente que se encaixaria nesse caso da aposentadoria híbrida e o advogado não sabia que existia essa lei. Entendam, a lei 813, ela tem quase todos os benefícios previdenciários previstos lá. Só que a aposentadoria híbrida é uma aposentadoria que foi criada em 2013 pela presidente vigente, que não está lá. Não está lá. Então, tem que ficar muito atento, porque nem tudo que é direito vai estar no mesmo local, né? A própria criação da CLT foi isso, né? Eram muitas leis trabalhistas esparsas que eles unificaram e criaram a CLT. O direito previdenciário é muito fácil. São poucas legislações que são diferentes. Essa aqui é uma delas e muitas vezes passa. O que é aposentadoria híbrida? É a possibilidade, André, da gente poder pegar o tempo rural. Lembra que o tempo rural não conta como carência, porque ele não tem contribuição? É a possibilidade de eu pegar esse tempo rural e somar ele com o tempo urbano para fechar esses 180 meses de carência. Então a gente pega uma pessoa que trabalhou boa parte da vida na agricultura, mas saiu porque vocês sabem o que tem acontecido com o êxodo rural, o pessoal tem saído bastante da agricultura, não tem sido fácil sobreviver da agricultura, está cada vez mais difícil para os agricultores continuarem, cada vez eles ganham menos e gastam mais. Então eles têm saído já no final da vida, eles saem da agricultura. Então eles deixam de aposentar como agrícolas, como trabalhadores rurais, e eles vêm para o regime urbano, que é o nosso regime geral aqui, e também não conseguem aposentar, porque eles não fecham os 180 meses. Então foi uma legislação muito bem pensada, mas muito bem pensada, uma das melhores, inclusive, nos últimos 20 anos, que veio justamente para salvaguardar os direitos dessas pessoas. Ali pensando no êxodo rural, então a gente tem conseguido juntar o tempo rural, juntar a contribuição ali da pessoa, as poucas que ela tem, para fechar os 180 meses e essa pessoa aposentar. É bem fácil, é bem simples. Inclusive, uma técnica que a gente tem utilizado é a seguinte: a pessoa só trabalhou na agricultura, imagina uma mulher, só trabalhou com a família na agricultura, saiu da agricultura, veio para a cidade, o marido começou a trabalhar fora, ela ficou em casa cuidando das crianças. Ela nunca pagou INSS. Nunca pagou. É o que mais tem. Nessas cidades de interior, é o que mais tem a mulher que nunca pagou INSS. E ela vai no advogado e ele fala que ela nunca vai aposentar. Qual que é a estratégia que a gente adota? O que é aposentadoria híbrida? É eu pegar tempo urbano, juntar com tempo rural e eu fechar os 180 meses para aposentadoria. A lei não fala quanto tempo é o mínimo de tempo rural e quanto tempo é o mínimo de tempo urbano. Então imagina uma senhora que tem 70 anos, ela te procura
chatas da faculdade são importantes. Isso aqui é hermenêutica jurídica, de fato. É assim, ó. O que a lei não restringe, não cabe ao intérprete restringir. Normalmente, a lei, ela traça a regra geral. Se tiver exceção, vai ter um parágrafo. A lei não trouxe nenhuma restrição. Ela falou que eu posso somar os dois. Então, não cabe ao juiz restringir. De modo que a gente vai lá, faz essa pessoa fazer uma contribuição e o INSS aposenta ela. Então, inclusive, esses tempos a gente foi até xingado por um advogado lá de Brusque. O advogado falou assim, esse picareta desse advogadozinho aí de Blumenau está prometendo aposentar a pessoa com uma contribuição. Não existe isso. Mas é a falta de saber o que está dizendo a lei, né? Então não é... Às vezes eles pensam... Não, genuinamente eles pensam que a gente está fazendo algo errado, mas é o que está na lei. É claro que tem algumas ressalvas. Um juiz esses dias negou um caso nosso. Olha que curioso. Ele negou o caso falando o seguinte. Pô, doutor, você fez uma contribuição, está querendo me tirar para bobo? Ele só não colocou assim na sentença, né? Mas ele pegou e falou, olha, não tem como, com uma contribuição, querer aposentar ela. Mesmo que ela preencha os requisitos, se a gente for olhar a letra fria da lei. Então, ele mesmo até falou, pô, pela lei, a pessoa tem direito. Mas uma contribuição não vai colar. Ele negou. Ele falou que tem que ter um tempo mínimo razoável de contribuição efetiva para a pessoa aposentar e poder aposentar por essa modalidade híbrida. O que é um tempo mínimo razoável? Para ti. Poderia ser um, poderia ser dois, né? Porque para ti pode ser uma coisa, para ele outra, para ele outra. Então, se a lei não diz, a pessoa ninguém vai aposentar, aposentadoria híbrida. Então, o que a lei não restringe, não cabe ao intérprete restringir. E o que eu fiz? Eu fiz um recurso para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Chegou lá, eles mantiveram a sentença. E eu pensei que eu ia ganhar lá. Ali foi difícil receber aquele acórdão. Mas o que aconteceu? Dentro do processo, a gente teve reconhecido o tempo rural. Foi reconhecido. No INSS a gente perdeu porque o INSS não reconheceu que ela era agricultora. Daí, como tinha reconhecido, eu fiz um recurso especial lá para Brasília. E pedi para o judiciário uma certidão dizendo que aquele tempo rural já era incontroverso, que ele já estava ganho. Eles me deram essa certidão. Chama certidão de averbação. Peguei a certidão de averbação, fui lá no INSS, ela tinha feito aquela uma contribuição. Primeira vez ela perdeu porque não foi reconhecido o tempo de agricultura. Levei para o INSS, deu 2 meses ela aposentou, com uma contribuição. A primeira vez o INSS negou porque não tinha sido reconhecido o tempo de agricultura. Agora que já estava reconhecido, o INSS reconheceu. O que aconteceu? O INSS aposentou ela. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a cópia do processo e levar no judiciário. Levei lá e falei, excelência, está dizendo aqui, eu juntei lá em Brasília agora, lá no recurso especial, olha, o juiz disse que tem que ter uma contribuição mínima, razoável, mas não diz qual é. O acórdão disse que tem que ter uma contribuição mínima, razoável, mas também não diz qual é. O INSS disse que não precisa. Eu falei, vocês são juízes ou são advogados do INSS? Não falei assim, evidentemente, né? Evidentemente. Mas basicamente, né, entre mentes, foi isso que foi dito. Olha, se o INSS reconhece, entende-se que assim, ó, lide é uma pretensão resistida. Todo mundo estudou isso lá em Teoria Geral do Processo. Lide, processo é o quê? Eu quero algo e a outra pessoa não quer me dar. A gente se enfrenta, a gente vai para a justiça. Se o INSS não está dizendo que o que eu quero está errado, por que o judiciário vai dizer que está? Se ele reconhece que uma contribuição é válida, por que o judiciário vai dizer o contrário? Então o argumento lá no STJ é esse e a gente vai ver o que vai dar. De modo geral, no INSS a gente consegue reconhecer com uma contribuição só, sempre consegue. O problema é quando o rural não é reconhecido. Daí vai para a justiça e daí os juízes, tem juiz que está meio... tem que ter um pouquinho mais de contribuição, mas ele também não diz quanto. Ele não falou assim, pelo menos 6. Cada coisa que eu vejo. Ficar bastante atento, aparece bastante isso. Ô, Jennifer, é 3h30? 3h30, É que eu não estou mais conseguindo falar. Talvez já esteja pronto. Tu consegue ver se já está pronto? Eu não sei o que é pior, essa luz que está me fazendo suar ou a minha garganta que não sai mais a voz. Ô, Jennifer, diminui esse ar aqui que eu estou suando, pelo amor de Deus. Tá com frio aí? Não? Tranquilo? Não, tá nem pegando em mim agora.
Hã? Já ganhei esse ponto.